Olá pessoal, boa noite. E aí galerinha do YouTube, tô aqui de novo. Hoje esse é meu novo vídeo. Eu vim aqui falar de um novo assunto que eu acho importantíssimo, que isso não se ensina nas escolas, praticamente ninguém ensina sobre isso, que é você ensinar a pessoa a aprender sozinha. Então, vamos lá. Eu fiz um resumo para ser seguido, para eu falar com mais ênfase sobre os assuntos, não ficar fugindo tanto do tema. Então vamos lá. Hoje o assunto é como aprender. Como entender como as coisas funcionam, como achar respostas, quais métodos devemos aprender para aprender. Então, o ser humano nasceu com um manual para fazer o que fazer? Não, ele não nasceu com um manual. Ele, na verdade, ele não nasceu com manual, mas nasceu com a capacidade grande de analisar as situações. Ele nasceu com a capacidade cognitiva muito desenvolvida e, na verdade, a gente tem um mecanismo que a gente aprende, né? A gente aprende com ele, que é o nosso cérebro. Diferentemente dos animais, nós nascemos completamente dependentes, né? O ser humano ele nasce completamente dependente dos pais. Ele precisa de alguém para cuidar, para alimentar, para fazer as necessidades básicas de um recém-nascido. Coisas que os outros animais não são tão dependentes, né? Tem animais que já nascem, já tem que aprender a andar sozinho, já tem que aprender a se virar. O ser humano não, ele já nasce completamente dependente. O primeiro sinal de aprendizado que a gente tem do ser humano é quando ele começa a copiar. Então, essa é a primeira etapa, né? Quando a gente copia. Esse é a primeira fase do aprendizado. A gente copia através do que a gente vê os outros fazendo, a gente faz igual e a gente aprende algumas coisas copiando, né? Eu, na minha teoria, vocês sabem que eu não estudo, assim, eu só pesquiso, eu não tenho nada muito aprofundado, mas com base na minha experiência, eu dividi o aprendizado em 4 etapas. A primeira etapa onde a gente copia, né? Essa fase, primeira fase aí da vida que a gente vai copiando e fazendo as coisas até adquirir uma certa independência. Depois a gente parte para uma fase em que a gente não copia mais, a gente tenta sozinho. Mas é uma fase meio que na tentativa de na tentativa de acertos. A gente vai errando, acerta, vai errando, acerta, né? Que eu costumo chamar de fase de erros e acertos. Que também eu costumo chamar de fase de experiências. Ou seja, você precisa viver uma experiência e do resultado daquela experiência você ter um aprendizado. Terceira análise, ela já acontece quando você parte para um sentido mais aguçado da inteligência, que é observando. Observando, você faz capacidade, você aumenta a sua capacidade de análise, de observar os padrões dos ciclos que eles vão se repetindo, como isso acontece, por que eles acontecem. Então, e essa análise, ela, a princípio, você desenvolver ela é mais demorado. Só que ela é muito mais eficiente do que a fase da experiência, onde você erra até acertar. Essa fase não, você já tem um poder mais aguçado de observação e de análise crítica.
Então você parte primeiro para uma análise daquilo que você quer aprender e criar algumas teorias. Aí dessa teoria você parte para a experiência, tendo um percentual de aproveitamento muito maior. A última etapa do aprendizado, que eu considero crucial para o desenvolvimento humano, é o diálogo. Porque na primeira etapa, quando a gente copia, a gente aprende. Quando a gente vive experiência, a gente aprende. Quando a gente observa, a gente aprende. Agora, a troca de conhecimentos adquiridos é a principal base de conhecimento da humanidade. Essa é como se, na verdade, cada pessoa tivesse vários neurônios que se comunicam entre os cérebros. Quando a gente dialoga com outras pessoas, no intuito de aumentar o seu conhecimento, na verdade é como se a gente tivesse uma rede de neurônios interconectados. Então essa conversa, esse diálogo é muito bom, né? Esse diálogo pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, esse vídeo é uma forma de dialogar, de me comunicar com algumas pessoas sobre aquilo que eu penso. Então essas são, ao meu ver, as 4 etapas do conhecimento humano. Nós estamos acostumados a receber conhecimento como forma de sabedoria. Acho importante que saibamos o que já foi observado, mas nós devemos ensinar realmente para os nossos filhos e alunos como eles devem ser observadores da vida e tentarem fazer análises com suas próprias observações. Assim, ensinamos as pessoas a pensarem com autonomia. Eu escrevi isso aqui, eu acho isso muito interessante. Parece que está tremendo o vídeo, mas é que eu estou mexendo na mesa. Eu acho isso muito interessante, a gente ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas. Não falar para ela um conhecimento, não. É isso. Não, a gente ensina ela. Fala assim, você sabe por que que é assim? Você quer tentar fazer uma análise sua para a gente tentar dialogar? Ou seja, você começa a criar uma curiosidade na pessoa para ela ir observando, para ela não ficar tão dependente do conhecimento das outras pessoas, onde ela mesma vai buscar os seus próprios conhecimentos através das suas observações ou das experiências passadas e fazer análise com elas com o que você já viveu. Essa observação, ela te dá uma profundidade muito grande. Você não fica muito refém de várias teorias, né? Eu acho que muito do ser humano é isso. Ele fica procurando pessoas para passar alguma informação. Por quê? Porque ele está tão dependente dos outros falar para ele como é que é as coisas, que parece que ele esqueceu que ele tem um cérebro que pode fazer uma análise. É claro, a sabedoria ela vai evoluindo conforme o tempo. Não tem como uma pessoa aprender tudo sozinha, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas quando ela passa a ter uma análise mais autônoma, ela começa a ter pensamentos próprios, se é que eu posso dizer dessa forma. Nós ensinamos os nossos filhos sobre o amor, mas não ensinamos que o mundo é de trocas. Isso é legal. É verdade. A gente fala que tudo é amor, a gente tem que amar as pessoas. Mas o mundo é só amor? Claro que não, né? O mundo, ele é de trocas. A gente sabe muito bem disso. A gente estudar um pouquinho aí sobre a história da evolução do comércio, né? Quando ele partia ali do feudalismo, depois foi para o mercantilismo, depois virou capitalismo. Então, você vê como é que as coisas surgiu. É bem interessante pegar essa noção de troca, principalmente na época do sedentarismo, né? Na época que o humano começou a ser sedentário. Como é que o humano começou a ser sedentário? Ele vivia em tribos nômades. Quando ele percebeu que ele podia cultivar o solo, ele já não precisava mais buscar novos lugares para buscar novos recursos. Ele faria um ciclo de recursos onde ele ficaria naquele mesmo lugar.
E ele também percebeu, por exemplo, que um ser humano sozinho não é capaz de produzir tudo que é necessário para a sua subsistência, tudo aquilo que ele precisa no dia a dia, enfim. Então ele percebeu o seguinte: um tem mais habilidade para uma coisa, o outro tem mais habilidade para outra coisa. Eles vão, na verdade, fazer uma troca. Essa troca, ela exige um certo preparo de ambos os lados. É aí que acontece a desigualdade social. Esse preparo, ele não é, ele não é bem disseminado, né? Algumas pessoas têm muito preparo e outras quase nenhum. O que acontece é que as pessoas não entendem esse mundo de trocas. Acho que o mundo é mau porque tem pessoas ricas e pessoas pobres. Na verdade, o que existe, na verdade, é uma troca de interesses. E para existir uma troca, tem que existir uma moeda de troca, né? Para você equiparar os valores. E para equiparar os valores, você tem que colocar valores nas coisas. Por exemplo, um pão não pode valer o mesmo que um cavalo. Então você tem que colocar uma certa quantidade de moeda num pão, uma certa quantidade de moeda num cavalo, para você poder equiparar. Então a troca ela exige uma moeda de troca e um sistema complexo de valores, né? Acontece que muitas poucas pessoas identificam essa necessidade humana que é de troca, né? A gente está o tempo todo trocando, seja experiência, seja serviços ou produtos, como interesse mútuo. A gente tem interesse como uma palavra pejorativa. Nem sempre a palavra interesse ela dá esse ela quer dizer negativo, interesse. Eu tenho interesse no pão que você está vendendo. Aí o cara fala assim: o que que você pode me dar em troca? Então, quer dizer, é interesse. É só que a gente lida um pouco mal com isso, né? A gente lida como se isso fosse uma coisa ruim. Conforme a troca é feita, isso gera uma emoção de contentamento ou descontentamento até se chegar num ponto em comum. As nossas emoções são como válvulas termostáticas para equilibrarem essas trocas, por isso nos ofendemos ou nos alegramos. Eu entendo as nossas emoções como uma válvula que tem no nosso cérebro. Ela mais ou menos indica que algo ou está injusto ou tá passando ou tá menos. Quando você se ofende, é porque gerou um certo desprazer no seu emocional e você acha que foi prejudicado. Você vai revidar aquilo de alguma forma. E quando você se dá muito bem, aquilo gera um prazer, só que esse prazer também ele não é positivo. Porque eu acho que a natureza tem uma lei, até acho que ela é bem óbvia. A natureza ela está o tempo todo buscando equilíbrio. E entre nós seres humanos, eu não acho que seja diferente. Eu acho que a gente, através do estado emocional, a gente busca essa troca, manter essa troca em equilíbrio. Por isso que acontecem essas distorções, né? E a gente está aprendendo a lidar com isso. A filosofia costuma dizer, por exemplo, que o bem é a ausência do mal. Então, acho que eu posso dizer que o prazer é a ausência de dor. Né? Se a gente busca o prazer na nossa vida, mas se a gente não sente nenhuma dor física, estaremos em estado de gozo sereno, que seria o maior dos prazeres. Eu escrevi isso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, tem várias coisas que podem nos dar prazer, mas eu acho que acho que o prazer maior é quando a gente sente que não extrapolou, mas também não faltou, que é o equilíbrio. Então, esse seria o maior prazer, que é conhecido como paz.
Exemplo de padrões. Eu escrevi um texto aqui para lembrar de poder falar no vídeo, muito bacana. Eu acho que o vídeo está ficando muito grande, mas enfim, eu vou falar. Que foi quando a gente começou a ser sedentário. Aqui é o seguinte, quando a época do sedentarismo, eu acho que foi quando o homem começou a evoluir muito as suas habilidades, porque ele sentiu uma nova necessidade, que foi a necessidade de troca. E essa necessidade, ela traz muito problema até hoje, porque a gente ainda não conseguiu equilibrar bem essa equação. Por exemplo, você tem a religião. A gente sabe que os povos, quando começou a ser sedentário, a procurar agricultura, eles precisavam da natureza para colher. Então eles precisavam saber quais épocas iam chover, quais épocas de colher, qual a época de trabalhar o solo, qual a época de plantar. O ser humano percebeu que de tempos em tempos chovia, que de tempos em tempos fazia frio, que de tempos em tempos o sol ficava mais forte, que de tempos em tempos as plantas começavam a desabrochar, um certo tempo ela se recolhia. E ele começou a perceber que em determinadas épocas as constelações eram as mesmas naquele hemisfério em que ele estava inserido. E para lembrar esse conjunto de estrelas, ele dava nome a essas estrelas. Por exemplo, a época mais esperada de uma colheita, a chuva. Então ele precisava saber o momento antes de vir a chuva. Quando é que a chuva começa a vir? Na primavera, logo após o inverno. E qual é a constelação que a gente conhece hoje que transmite a chegada da primavera? Justamente a constelação de Aquário. É bem propício colocar esse nome. Por quê? Um aquário. Logo ele identificou umas estrelas, achou ele até parecido como se fosse um homem carregando um aquário para simbolizar essa época. Olha, agora a gente está na constelação de Aquário, o conjunto de estrelas de Aquário, e logo então vai chover. Então a gente está perto da época da chuva. Acontece que esse povo, eles tinham um senso de agradecimento, porque ele achava que a vida vinha de algo maior. E essas épocas, esses sinais, ele via como as estrelas uns sinais enviados pelos deuses para mostrar aquela época. Tanto que o homem naquela época já tinha muita sabedoria. Então ele via aquilo como um sinal, ele tinha que agradecer aquela informação. Como é que ele fazia isso? De comemorações. Então, o que se vê hoje nas religiões nada mais são que as comemorações das passagens de estações e também os seus pontos máximos, né, de solstícios e equinócios. Se a gente estudar um pouquinho sobre astrologia, a gente vai ver que é isso. A gente vai perceber que é um pouco disso, que se tornou um pouco místico, mas por quê? Porque eles gostavam de agradecer aquela informação que era útil para eles. E era uma forma de lembrar em qual período aquilo acontecia. Uma forma de lembrar aquele conjunto de estrelas seria colocando nomes, né? Onde a gente conhece o zodíaco, que é círculo de animais, né? Onde a gente, lembrando que o ser humano é um animal. Então a gente tem ali uma antropomorfização dos astros como se fosse um agradecimento. E isso, é claro, aí vai passando de geração em geração, cada um tem uma forma de cultuar diferente. Acontece que a gente faz isso, mas a gente não sabe que é isso, porque a gente não tem essas informações, porque é passado para a gente que é isso que aconteceu, que Deus fez isso. Mas se a gente estudar um pouquinho de história, a gente começar a juntar uma informação com a outra, a gente percebe isso. E isso é capacidade de observação, de análise, que eu acho que o ser humano tem que ter. Então, assim, isso foi um exemplo que eu dei, tá? Da minha percepção em relação às religiões, que na verdade
as pessoas vivem dentro das igrejas e não entendem nada do que estão fazendo, porque na verdade o que elas estão fazendo ali foi passado para elas. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que estão ensinando dentro da igreja, porque ela, na verdade, não, só conhece uma história contada aí pelos romanos, uma versão romana, né, que a Bíblia é isso, uma versão romana, e que todo mundo acredita, sem contestar, sem pelo menos analisar. E eu acho isso um pouco triste do meu ponto de vista. Pessoal, então é isso, essa é a minha opinião. Eu estou aqui, esse vídeo sobre como aprender, sobre as etapas de aprendizado e como a gente deve aperfeiçoar nessas etapas, como a gente deve tentar aguçar esses nossos sentidos para alcançar esse diálogo, essa experiência, esse aprendizado, para a gente evoluir e construir um mundo melhor. Então, boa noite, eu agradeço de novo aí o pessoal que assistiu o meu vídeo anterior, gostou, até algumas pessoas que cobraram. Desculpa pela demora, os meus vídeos são demorados, acho que eu falo muito, mas um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.